Olá, olá, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Obrigado Internet. Já fomos um podcast, um programa de rádio e agora somos esta coisa. Sim, somos esta coisa. Este é um podcast digital de amizade e atualidade, o vosso melhor amigo no vosso isolamento social. Eu sou o Fernando Alvim e tenho comigo dois amigões que metem alegria no nome do meio deste programa. O homem Nuno Dias. Olá. E o homem Pedro Paulos. Olá, tudo bem? Como é que estão? Como é que está esse isolamento social? Está incrível. Celibato continua, não é? Estão contentes, estão radiantes, não é? Nós estamos Eu adoro estar isolado. Não falta nada. Eu estou a adorar porque não estou sozinho, não sei se sabes, Alvin, eu não estou sozinho como tu. Tens uma namorada, não é? E um cão, que é a melhor desculpa para ir sair à rua também. Portanto... O cão deve estar felicíssimo, aliás, como todos os cães no mundo. E os gatos. Têm os donos. Nunca saíram tanto na vida, coitados. Pois é verdade. Os cães vão estranhar quando isto acabar. Os cães vão dizer, mas o que está acontecendo? Mas está a voltar tudo ao normal. O que se passa? Já não tenho a casa toda para mim, não é? Tipo, estiveram a enganar-nos o tempo todo. Isto é, eram amigos outra vez, faziam-nos companhia 24 horas e agora abandonam outra vez. Não, os cães vão ficar doidos. Estranho. Este ano as pessoas tiveram umas férias grandes como quando andavam na escola, basicamente. Sim. Alguns, porque há pessoas que têm teletrabalho e que têm que ir mesmo há outras que têm que ir mesmo ao trabalho aguentar esta sociedade, não é? Que está pela... Qual sociedade, Paulo? Sinto aí alguma angústia. O que é que se passa? O que se passa? Tu sabes o que é que se passa, Alvin. Nós falámos disto. Nós desabafámos este... Uma pandemia mundial? Estás a falar do facto de estamos a viver uma pandemia mundial? Sim, e é estranho. E parece que tão cedo não vamos deixar. Mas já vamos falar sobre isso, não é? Bem, hoje vamos ter um grande programa, mas antes queremos deixar-vos uma pergunta que, para aqueles que nos estão a ver no Facebook, está a aparecer agora em rodapé. A pergunta é, preferiam ficar para sempre a trabalhar de casa ou querem ir para o emprego? É a pergunta. Sondagem, Facebook... Não é preciso ler isso. Pois sim. Votem. Muito bem, resta-nos a seguir para os comentários da passada semana. O Henrique Nobre comentou, o Alvin lembrou-se da sua boneca insuflável que não sabe onde está com uma boneca, como ela é. O Filipe Oliveira Lopes disse, este superou tudo, Quarantine Effects by Anthony Hopkins, portanto foi aquele vídeo que nós vimos. Sim, e o Paulo que faz aqui os efeitos especiais, atenção. Sim. É ele que ganha mais de todos. Sim. Como ninguém ganha, portanto... Mas se ganhasse... Mas olha, patrocinem-nos, por favor. Sim, não é? Olha, aqui outro comentário que é do Miguel Costa, que ficou um bocado... Levou a peito o spoiler dado no último episódio àquela coisa do... A Casa de Papel. Casa de Papel, é isso. Amigões, alta piada. Dar spoiler no podcast. Fernando, desejo-te mais um ano de celibato. Gordinho, espero que acabes da quarentena com mais 15 quilos. PP, o Joe Exotic começa a tratar mal os animais e vai preso por contratar um hitman, mas há fortes suspeitas que tenha sido incriminado. Então faz o spoiler ao Tiger King, que é a série que a Joana Amaral Dias está a ver, e o Dias estava a ver agora. Pronto, também. Foi sujo, como eu fui sujo no último programa, portanto... Cá se fazem, cá se pagam. Eu gostava de dizer só ao Miguel Costa que a única pessoa que pode tratar Nuno Dias por gordinho sou eu, e fiquei enciumado quando ele o fez. Não deveria ter feito. Não é verdade. Tu e a minha namorada. É verdade. A tua namorada está tudo por gordinho? Não. Era só para te deixar assim feliz. Estás com um grande cabelo. Está horrível isto. Isto está horrível. Isto tem que acabar a pandemia. Olha meu. Eu tive a ver tutoriais no YouTube sobre cortar cabelo. Só que a grande maioria usa aquelas máquinas, não é? Vai ser o próximo Variações. Não vou arriscar. Bom, vantagem de ser careca. Vamos lá, vamos começar com isto. Portanto, não se esqueçam de dizerem aos vossos amigos para nos seguirem, partilhem no Facebook ou mandem o nosso link ou assim. Agora, chegou um dos momentos mais importantes desta nova temporada do Obrigado Internet. É com prazer que vos apresento a nossa próxima convidada. A grande socialite portuguesa, mestre da viralização cibernética e Cinderela ao contrário, Lili Canessas.
É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda. Olá, meus queridos. Olá, Lili, Muito boa obrigada tarde. por me terem convidado, porque eu estava num sítio tão feio. 10 mil Onde? metros de jardim, uma piscina enorme, com uma Ui. estátua do Lagoa Henriques, em cima da Baía de Cascais, olhar para o mar, e eu disse assim, bom, ainda bem que não estou nesta chatice deste jardim e vou-te ver o Fernando Alvim, que já não o vejo há tanto tempo. É Os verdade. outros queridos não os conheço de lado nenhum, mas provavelmente vocês conhecem-me a mim. Claro. Mas Já ouvi sei falar. que depois deste programa vamos ficar super amigos. Vai. Eu acredito Ver que sim. Já agora, conversar. Lili, tu Diz-me. és de amizade fácil, tu és uma pessoa bastante social. Dá-me ideia que sim, quer dizer, a minha mãe, nós somos 3 irmãos e, portanto, a minha mãe tirou o curso de conservatório, era uma pianista clássica, era uma pessoa perfeitamente normal. Disse-me que quando eu nasci, ela achou que eu vi uma gargalhada e não o choro normal de uma criança. Portanto, eu acho que já nasci de bem com a vida, que é verdade. Portanto, Estava nasci feliz. bem com a vida, nasci feliz, acho que todos nós nascemos para ser felizes, só que evidentemente o que é felicidade para uns não é o conceito de felicidade para outros e, portanto, sempre me dei bem, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muitos amigos, com poucos amigos, com muito trabalho, com pouco trabalho. Agora, na pandemia, a primeira semana foi horrível, porque eu fiz a coisa mais estúpida do mundo, sentei-me no sofá a ver televisão, CNN, Sky News, Euronews, SIC Notícias, etc, etc, e no fim de uma semana eu disse, eu vou endoidecer, porque Vai eu tenho que falecer. sair de casa, Estavas mas em o que é que pânico, eu claro. vou fazer? Mas eu tenho um jardim. Eu disse, então porque é que não vou dar o jardim? O jardim é privado, são 10 mil metros, tenho uma Incrível. piscina, se eu não estou boa da cabeça. Quer dizer, durante uma semana não saí porque achei que não podia sair, que estava proibida. Pois Porque é, Lili. agora sabes o que é que eu acho? Eu acho que agora as pessoas estão um bocado a obedecer a todas as ordens. Ein, zwei, drei, vai para ali, ein, zwei, drei, vai para ali, agora não saias, agora sai, agora está no sofá, agora não me ponhas no sofá. Há um estado de Agora emergência, não é? vais para lado nenhum, agora vai passear o cão. Agora vai bater as Eu, palmas à pessoa da janela. partida, vou passear o cão, não vou passear o cão. É verdade. Vou para um passeio higiênico, vou lá. Eu tenho o bom senso e a decência de não ir para passeio higiênico nenhum, porque eu estou a fazer quarentena voluntária desde o dia 11 de março. Ainda ninguém tinha começado, porque eu percebi Começou que primeiro. alguma coisa muito grave se ia passar. Porque tu não te esqueças que eu nasci no pós-guerra. Portanto, levei com a Europa toda destruída, com Toda o plano mamada. Marshall. E, de facto, nessa altura, só que em vez do Trump era o Roosevelt, que era assim uma pequena E o Churchill, não é? diferença, não é? Portanto, se fosse hoje, deveria ser mais difícil, porque o Trump dizia no money, not $1 to Europe, percebes? E aí ficávamos lixados, não podíamos fazer nada. Lili, o que é que pensas do Trump? Eu acho que ele é aquele vigarista americano. Aquele Tem ar coisa típico, da o clássico. cobra, que há muitos nos Estados Unidos. Eu conheço bem os Estados Unidos, porque os meus filhos estudaram lá. Meu filho é arquiteto, estudou na Universidade do Frank Gehry 7 anos, portanto estávamos sempre nos Estados Claro. Unidos. Num sítio, nessa altura, eu tinha um orgulho que o meu filho estivesse nos Estados Unidos. Era mais uma terra de melhores liberdade. universidades do mundo, percebes? Uhum. Porque eles são tão patriotas, os americanos. Eu estava a chegar, lembro que quando fui levar o meu filho à universidade, e o skipper disse, welcome to our brave nation, do nada. Quer dizer, de nada, welcome to our brave nation, e não havia guerra, não havia coisíssima nenhuma. Eu disse, de facto, os americanos, nós portugueses, São bastante amássemos patriotas. tanto o nosso país, como os americanos tinham orgulho de ser americanos, nós seríamos um povo absolutamente, que somos extraordinário, mas seríamos ainda mais extraordinário. Eras capaz de casar com o Acontece que Trump? agora o Trump era um pato bravo, ganhou rios de dinheiro, espertíssimo, que adora reality shows, que adora miúdas giras. Quem não? Ele é uma das maiores brasas do mundo. A Melanie é linda em qualquer lado do mundo, portanto ele
Não é só Pois, dinheiro, tem bom fisgolha. gosto. Agora, para ser presidente, para ser o homem mais poderoso do mundo, talvez seja assim um bocadinho de menos, porque para ser o homem mais poderoso. Mas também, se tu vires bem os americanos, desde o Bush pai ainda, enfim, mas o Bush filho já não era grande coisa. Depois também, quer dizer, acho muito estranho que um país como os Estados Unidos, depois para escolher, porque para mim o último presidente fantástico foi o Kennedy e teve lá só 2 anos, não é? Porque depois foi assassinado. Pois, Pois, Foi por causa disso que não ficou mais tempo. Pareceu que Ele não, até mas queria- depois- ele queria ficar mais tempo, ouvi dizer. É, mas à partida as pessoas quando são assassinadas depois não conseguem continuar. Não conseguem, não. Não, Tem Lili, estaleca. É, acontece muito. A Jackie é que fez do Kennedy um ícone. bacana. uma super estrela. A Jackie era super elegante, Lili. É que Não fez, era? Depois daquele happening horroroso da morte dele, ela disse, espera lá que eu vou projetar isto para o mundo. E aí o Kennedy tornou-se mesmo um ícone e ainda hoje nós quando falamos em Berlim associamos imediatamente à célebre frase Ich bin eine Berliner, quer dizer, nunca mais houve um presidente tão carismático, apesar de que o Trump tem quer dizer, tem aquele carisma, só que é mau. Pronto, Mas Lili, esse é o diz-me uma bem, coisa. mas- Se isto, quando isto acabar, se um dia acabar, tu gostavas de voltar aos Estados Unidos com a presidência do Trump ou achas que é um bocado. Gostavas de viver lá, por exemplo, Não, com uma presidência do Trump? Como o José Castelo Branco, por exemplo. Incomoda-me imenso. Ele vive num sítio ótimo, que eu adoro, gosto imenso, não gosto do Soho, nem destes sítios da moda, do industrial e tudo isso, gosto mais da Fifth Avenue, ficar no Plaza, ter ali as lojas todas, mesmo que não compre, pelo menos olhar. Mandar aquele. E depois temos ali uma série de restaurantes fantásticos e eu adoro os Estados Unidos McDonald's. mesmo. Agora, não sei se com o Trump lá me sentiria confortável, porque assim um homem que faz a geneira sobre a geneira, que diz mentira sobre mentira, Então, porque é um crook. Mas elas não gostam crook. dos bad boys? Elas não gostam dos bad boys? Eu não sei se o Trump é um bad boy, eu acho só assim Não, uma... se fosse bad boy ainda tinha assim um ar cool. Pois. Não tem nada um ar cool. Zero Ele não tem. Zero cool. Mas esses estão naquelas zonas industriais, não estão na Fifth Avenue, não é? Gosto mais, tipo, se tivesse que ser assim um americano, gosto mais, tipo, Bruce Springsteen, estás a ver? Com quem é que te casavas mais rapidamente? Espera aí, já sabemos que tiveste uma obsessão grande pelo Marlon Brando. Viste uma loucura. Mas qual Marlon Brando? O Marlon Brando deste filme? Maybe there's gold. You afraid? No. No? You're always afraid. Sim. Quando o Marlon Brando fez o último tango em Paris, já estava um bocado gordo, já não estava em boa forma. Ok. E não tinha boas maneiras também. Ele não tinha boas maneiras no filme. Ele deixou-se ir. Ele era um homem muito pervertido. Eu, quando era apaixonada por ele... Ele era pervertido, não parecia neste filme. Parecia era pervertidíssimo. Ele gostava de manteiga no pão. Quando eu era apaixonada por ele, há essa cena da manteiga, mas isso... Foi horrível. Tão ridículo. E o filme foi proibido na época. Isso na altura deve ter sido um escândalo incrível, ou não? Ela foi um escândalo. Isso a foi um atriz escândalo ficou na altura, não? traumatizada com Foi um isso. escândalo, ouve lá. O Salazar ia fechando os cinemas todos, porque achou que aquilo não era possível. Não sei se foi no Salazar, se já foi no Marcelo. Mas pronto, o Marcelo ao princípio era um bocadinho melhor do que o Salazar, mas depois pronto, ficou igual. Deixe-me só dizer aqui para os mais novos que estão a ouvir, quando a Lili está a falar do Marcelo, não está a falar do Marcelo Rebelo de Sousa, Ai, ok? não está... Não é o mesmo. Falar do Marcelo Caetano. Já agora... Ok, sim. Quando o Salazar caiu da cadeira, o Marcelo Caetano substituiu o Salazar. Ele era nosso reitor, porque eu fiz a Filologia Germânica na Faculdade de Letras, e ele era nosso reitor. E só digo que ele era uma pessoa absolutamente impecável. Não estava mal para um ditador, não é? Ouve lá, não estava nada previsto ser um ditador ou ser a favor da guerra colonial, nada. Ele, como reitor da nossa universidade, ele nunca proibiu os plenários,
proibiu sempre a polícia de lá entrar, e a polícia entrava com os cães para nos bater, e ele sempre, nunca quis que a polícia lá entrasse, portanto ele ficou sempre do lado dos estudantes, e de tal maneira ficou que se demitiu, ficou do lado do nosso movimento. Mas sabes o que era a chachada do nosso movimento? Nós só queríamos ter o dia de estudante, porque em todo o mundo havia o dia de estudante e em Portugal não havia. Só que depois os Dia do estudante, mas havia um dia. O que é que se fazia no dia? Continua a haver o dia de estudante. Ah, É o é? dia 20 de Abril, não é? O que é que se É faz no 20 dia de estudante? Não é, Falta-se não é nas dia, aulas? não é Bebe dia 20 cerveja? de Abril. Dizer, os plenários e encontrávamos no estádio universitário para ouvir conversas fantásticas, pronto, só que o único partido que estava organizado na época era o Partido Comunista, e o Partido Comunista aproveitou o movimento dos estudantes para... É agora que nós vamos entrar. E entraram, e então pronto, foi a confusão total. Eu já Porque não pude fazer as frequências, já chumbei esse ano, fiquei Claro. pior que estragada, porque o Jorge Sampaio, que era Por o causa dos presidente... comunistas. Oh filho, mas então o que é que tu queres que eu diga? Eram os Eu únicos que acho eram que- organizados, eram eu acho- os únicos que estavam organizados. Pois. Não havia Partido Socialista, não estava nada organizado, andava no bem bom lá por Paris e não sei o quê, e de facto os únicos que estavam mega organizados era o Partido Comunista. Aí disseram, vamos aproveitar isto para fazer uma grande confusão, e de facto instalou-se Para ver- a confusão. Para ver se conseguimos comer umas criancinhas, não é? Não, André, agora depois vou dizer. Não, olha, eu sempre me dei lindamente com os partidos, como todos, não tenho partido nenhum. Eu Nunca te apoio envolveste politicamente? Não. Nem eu não me apoios identifico na com Câmara de partidos Cascais? políticos. Não, o Carlos Carreiras eu gosto imenso, que ele tem feito um trabalho que eu olho aqui para Cascais, vocês vêm ao Centro Histórico de Cascais, Aí e Cascais está lindo, está cheio de flores. As É verdade. flores são, a terra A Câmara de cavada Cascais todos é os dias. das câmaras mais ativas e com Tu mais vês criatividade quando que eu conheço. Cascais é só flores, é tudo lindo, tudo bem arranjado. Não há, se houver uma pedra da calçada tirada, eu falo para a junta de freguesia, no dia seguinte vão à pola, mas estou-te a dizer que é verdade. Tem um Portanto, telefone Cascais vermelho, é tem aquele tipo telefone Beverly vermelho Hills. que liga diretamente É à... lindo. É lindo, de facto. Lili, há como um privilégio é que passas os teus dias? Pois Como é que é, são- eu como é que são os teus dias? eu tenho visto. Os meus Já via dias, rapar no Instagram, via fazer um vídeo rap no já fiz Instagram. mais outro rap, qualquer dia vou Tem pôr. sido incrível. Como é que tem sido lidar nestes dias? Tem a ver Sabes com o porque net. é que eu fiz mas vou-te explicar porque vocês falaram nisso, porque é que eu fiz aquele rap a dizer no sofá não vou ficar, que era logo aqueles haters. Olha a outra, quer dizer, está a dizer que não vai ficar no sofá, quer dizer que não quer ficar em casa. Percebes? Sim. Não, eu sempre disse, se tivessem visto os meus, é sempre, fica em casa, stay at home, fica em casa, não coronavírus, fica em casa, pus 500 posts a dizer fica em casa. E depois, como eu disse, no sofá nós não vamos ficar. Pronto, porque sabes porque é que me chateou muito? Porque eu estava a ver as notícias 24 horas, quase sobre 24 horas, e só morriam velhos. Em Itália, 87% era acima de 70%. E tu a pensar, se calhar pertence ao grupo de risco. Meu Deus, a seguir vou eu. Em Espanha, 82% eram acima dos 70 anos. Eu digo assim, oh meu Deus, mas não fazem nada para ajudar os velhos. Quer dizer, não, vocês mais jovens têm que pensar que os velhos não são descartáveis, não é para deixar num lar à espera de morrer. Eu acho um horror, percebes? Eu acho um horror, por muito Deixar confortável. no café, se calhar. E eu tenho uma boa solução para isto, talvez vocês aproveitem. Por exemplo, para os velhos não estarem num lar, só haver gente a morrer. Nós, por exemplo, aqui em Cascais, qualquer dia eu vou propor isto ao Carreiras. Temos a SBE, School of Business and Economy, que está nas 30 melhores do mundo pelo Financial Times, em frente à Praia de Carcavelos, aquela universidade. Muito fantástica. bonita, muito bonita, E sim. os miúdos têm que ter um quarto, portanto, para dormir. Então, se a Câmara fizesse e construísse uns módulos giros para velhos e para os universitários... Bem, o engate que ia ser com essa ideia. Para quem não sabe cozinhar, Isso ia ser tipo aquela série da SIC. Isso ia ser aquele programa da SIC, Os Amigos Improváveis, mas da vida Era real. incrível. Eu não vi, Era porque engates sei improváveis. programa de horror, portanto, não vi.
e nem vejo. Acho que esses programas são tão maus, que não dá para ver que a pessoa embrutece. Se calhar Mas a ideia é boa. São Sim. jovens com velhos. E normalmente os jovens até se dão melhor com os avós do que com a mãe ou com o pai, porque a mãe e o pai têm que lhes dar educação, têm que lhes dar regras de etiqueta, têm que os controlar, e os avós é mesmo só para estragar. Conheceste os teus avós, Lili? Conheci, a minha avó era fantástica, era uma contadora de histórias, estás a ver, nessa altura não havia televisão, e os meus avós tinham, os pais da minha mãe, tinham uma casa enorme na Guarda, e estavam o meu irmão mais velho, os meus primos, os meus tios, havia até um teatro, Toda a com gente. cortinas e tudo, onde nós fazíamos peças de teatro, porque como a minha mãe adorava, era pianista clássica, e tocava Liszt, e Mozart, e Chopin, e tudo quanto havia para nos acompanhar. Marco Mas Paulo. a minha avó era a matriarca, e a minha avó, nós sentávamos todos ao pé da lareira, e a minha avó começava a contar histórias, e as histórias dela eram tão fascinantes. Por exemplo, ela contou-nos, eu lembro-me como se fosse hoje, o livro As Mulherzinhas, que era super emotivo, e ela tinha acabado de ler o livro, e depois veio contar a história das Mulherzinhas, e eu estava tão comovida, que me apetecia chorar. Eu disse, ai que horror, mas não posso dar parte fraca, que nunca gostei de dar parte fraca das minhas emoções, e dei um beliscão no meu irmão mais velho, para ele fez-me assim, bum! Eu disse, ai, bateu-me, e comecei a chorar para ter uma razão para chorar, percebes? A minha avó era uma mulher fantástica, contava-nos histórias, as histórias que eu gostava mais era das casas assombradas, de espíritos que nos vinham visitar. Lobisomens, não é? Nós espera aí. ficávamos com imenso medo de almas do outro mundo, de coisas muito esotéricas, e que eu delirava, ia com um bocado de medo para a cama. Espera aí. Oh, Lili, era deixa-me fazer-te esta pergunta. Alguma vez tiveste uma experiência a esse nível? esotérica. Sim, uma experiência Claro. que não consigas explicar. Espíritos. Sim, já tive, mas não fui por esse caminho, porque eu tinha um avô que era espírita, e o meu avô mandava vir os livros todos do Allan Kardec, aquelas coisas todas do Brasil. E não é que eu com 5, 6 anos adorava ler, já lia, porque foi na altura em que eu vivia em Peniche, que foi entre os 5 e os 10, portanto nessa altura o meu avô foi viver connosco e dava-me livros, por exemplo, com Uma aventura. romances, escritos pelo Lessa de Queiroz depois de morto, pelo Guerras Junqueiro depois de morto, pelo Napoleão depois de morto, e eu achava normalíssimo que as pessoas depois de mortas escrevessem livros. E não me fazia muita confusão, lia. Eram livros muito intensos, muito, como deves calcular, sexuais. um bocadinho surreais, mas hoje Apareceu-te em o dia Napoleão. os Walking Dead a toda a hora, eram os meus Walking Dead da época, percebes? Portanto, eu achei que talvez aquilo fosse possível. Depois também achei que ir por esse caminho não me interessava nada, porque quando uma pessoa vai por esse caminho de espiritismo e de coisas meio alucinantes, Ocultismo e essas coisas. depois tu de repente encontras forças que tu não sabes como geri-las, nem como lidar Como os com comunistas. elas. Então, não sei não, por este caminho não quero ir. Não sei, Eu Pepe está talvez- tipo... Lili, tenho aqui uma pergunta para si, que é, estava a falar há bocado de medo, e qual é a coisa que sente que tem mais medo De morrer. nesta De altura? aranhas, tenho medo de aranhas e tenho medo de cobras, que acho horrível. E de morrer, Cobras tens e aranhas medo? assim mesmo. De medo, não tenho medo de nada. Há tempos um jornalista perguntou-me, a Lili tem medo de morrer? Eu disse, eu medo não tenho, mas não me apetece nada porque adoro a vida. E adoro viver, e adoro as pequenas coisas da vida. Habituei-me às coisas simples, ir à Maria Claro. tomar um cappuccino, olhar para este céu que vocês não estão a ver, que é de um azul intenso, com uma luminosidade. que Podes nós mostrar? temos sempre- Se quiseres, podes mostrar. É- Tens Ai, mas telemóvel. depois vou esta mostrar, descrição- depois- Ah, ok. É melhor não mostrar, depois É melhor. o iPhone sai do Esta Deixa estar, deixa estar. Lili, nesta quarentena... Vocês podem imaginar. Esta descrição parece uma música dos Delfins, eu estou a adorar. Os delfins são de Cascais, é? Sim, eu sei, por isso é que eu estava a dizer, não é? Sim, mas é que a luminosidade deste céu, agora eu estou a ver ali uma folha a cair, e a folha quando cai tem uma beleza linda e não cai de qualquer maneira, e há sempre uma razão na natureza para tudo. E então eu adoro viver,
Portanto, não E- acontece nada a morrer. E não é? Como quantas Vai vezes ser. na vida, E quantas muito vezes... menos com uma porcaria de um vírus. Olha, era só que me faltava, não é? Não. Quer dizer, Lili, Ora. desde que começaste a quarentena, 11 de março, não tiveste com ninguém ou já saíste à rua? Como é que têm sido os teus dias? Como é que passas os teus uma dias? vez Ninguém ao como assim? supermercado. Fui uma vez ao supermercado. Sim, eu vi um vídeo. Um monstro, viste o vídeo, parecia o fantasma da ópera com uma máscara e uma coisa horrorosa e toda. Ah, um bem vídeo, mais quero ver, sensual, quero ver. Bem mais sensual. Fui uma vez à farmácia Silveira também buscar Benurons, vitamina. Isto é muito importante, meninos. Vitamina D, vitamina B e vitamina C é fundamental porque o vosso organismo fica mais forte e se por acaso o vírus tentar entrar, é mesmo, e não custa nada lá. Secrizina, efervescente, vitamina D, vitamina B. D é sol, essencial. vitamina C é laranjas, só falta outra. Pronto, exatamente, mas tu para teres o conteúdo tinhas de comer 50 laranjas para que Magnésio e equivalesse a bananas. uma pastilha, não é? Bananas, olha, uma coisa, banana com leite emagrece. Essa minha avó que contava Quem é que histórias. disse isso? Banana com leite? Essa minha avó contava histórias e emagreceu 30 quilos com uma dieta De banana com leite. com bananas. Essa, Banana com o leite. Demis Russos, cantor célebre, grego, Então, emagreceu eu mais de falei 20 quilos com uma dieta de frango. Imagina, estás a ver? Não, mas Aposto que esta não é era a verdade. frangaçado. Frango Esta, assado? o maior nutricionista da época chamava-se Iriarte Peixoto e ficou célebre por causa da banana com leite. Nunca tinha E ouvido eu falar. agora, quando estou gorda que nem uma orca, quer dizer que só como pão Ah, gordo. não estás nada. Nada. ouve lá, Eu não acho se que vai exagero. Eu acho que está bastante aqui, sensual, então, pronto. está bastante bonita. Então, anda à volta do Ai, jardim de obrigada, 10 mil. Filipe, mas tu que és meu amigo e dizes que esta criança minha avó, coitada, já podia estar morta, ainda não está. E o seu aniversário foi agora? Como é que festejou? Como é que foi o Então, no dia Como é do que meu foi o seu aniversário? Então, Sozinha. vieram-me trazer, mas porque eu tenho esta casa onde eu vivo é tipo hotel. Eu tenho uma recepção lá embaixo, portanto as pessoas deixam as coisas na recepção. Têm-me deixado tanta coisa, que se eu fosse comer tudo o que me deixam, eu já estava uma orca. Deixam-te comida? Espera aí, quem é que deixa comida? Mas quem? Deixam comida às celebridades? Olha, houve uns miúdos amorosos que viram eu no supermercado naquela figura. E porquê é que eu fiz esse vídeo do supermercado? Porque quis agradecer ao miúdo, que foi amoroso, Sim. que eu trazia garrafões de água do Luso, 6 litros de leite, portanto só eram 12 quilos. E ele, quer dizer, eu sou jovem de espírito, mas às vezes o corpo já não ajuda, não é? Ele foi amoroso, largou a caixa e veio pôr tudo dentro do carrinho. Eu disse, filho, tu és tão querido, porque eu achei que ele não me tinha conhecido. A senhora já vem cá há tanto tempo, mas tu estás-me a conhecer? Eu estou. Eu disse, ai meu Deus, que horror, porque eu julguei que ninguém me conhecia, estava toda satisfeita. Destaca-se muito, não é? Também. A Olha, máscara assim, e só pus o vídeo para agradecer ao miúdo. Vamos ver o vídeo que a Lili está a falar. Deixem só ouvir o vídeo. Olá, meus queridos, acabei agora de chegar do supermercado, que para mim foi uma aventura absolutamente extraordinária, porque já não saía de casa, sei lá, há 3 semanas. E eu vou aqui ao Lidl da Torre e queria agradecer ao miúdo que hoje me fez a conta, que me ajudou a pôr estas compras no carrinho. Eu disse, filho, és tão querido, obrigadíssimo. E ele disse, a senhora já vem cá há tanto tempo, então, mas tu sabes que eu sou, claro que sei. Como é que me conhecem ainda, parecendo eu o fantasma da ópera? Faça como eu, não saia de casa, só numa emergência. Mas, entretanto, um monte de gente disse, a Lili não vai ao supermercado, porque a Lili está numa idade de risco, não pode e nós não queremos que morra. Olha, no dia seguinte tinha aqui à porta do hall da minha entrada uma caixa que também está no Instagram, que eu disse que é amor, de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e não vou falar, porque senão pensam que me estão a pagar e que é parcerias remuneradas, percebes? Não digo não. Entretanto, um senhor de um takeaway já disse, Lili, já percebi que isso são parcerias remuneradas. Eu disse, olha, percebeu muito mal, porque é assim, eu tenho um serviço de catering que me vem cá trazer a casa, que é o Estoril Takeaway, posso dizer, porque pago. E pago exatamente igual aos outros, o que está lá o preço,
Essa é uma boa ideia, Estoril Takeaway. Só que digo porquê? Porque é uma família que eu conheço, que faz esse catering, que eu conheço de toda a vida, e sei que são pessoas higiênicas, que são pessoas que têm cuidado, são pessoas civilizadas, são pessoas que não vão cuspir na comida, percebes? Porque tu hoje em dia... Bem, a partir de um catering espera-se isso. Não. Calma. Alvin, há pessoas para tudo. Há pessoas muito más, ao bem e ao mal. E o mal, quando é mal, para mim mandaram-me um vídeo de uma miúda a cuspir, que estava infectada, a cuspir em tudo quanto era sítio para infectar os outros. Eu disse que horror. Portanto, como esta família que é dona deste catering, são pessoas que eu conheço de toda a vida, eu escolho o menu, por isso é que eu estou mais gorda, porque nunca comi tão bem. O que é que gostas de comer? Qual é a coisa que mais gostas de comer? É o caril de camarão, lombinhos de vitela com champignon, bacalhau espiritual. Ontem foi bacalhau com broa e coentros, que estava uma delícia. Você nunca cozinhas, é isso? Não sei cozinhar, não posso cozinhar. Não sabe cozinhar? Nada de nada? Não sei nada. Quer dizer, eu fiz aquelas ervilhas com ovos outro dia, que foi um sucesso, e vou dizer porque é que eu não sei cozinhar. Porque a minha filha ficou a viver comigo neste apartamento quando eu me separei. Okay. E como toda a gente sabe, o meu ex-marido levantou-me as contas todas e eu disse, pronto, tenho de cozinhar, nunca tinha cozinhado, mas tipo, nunca tinha feito uma sanduíche, uma torrada, uma tosta. Nunca tinhas feito nada? Nada. Zero, nada. Isso, e quando eu pensava digo que isso era... Eu pensava que só as princesas é que podiam não fazer nada na vida. Mas é que a minha mãe achou que eu ia ser uma princesa e do como eu ser uma princesa não deixava entrar na cozinha. Pronto, e achava que pronto, eu tinha que estudar, como os meus irmãos, como toda a gente, e que isso era muito mais importante do que ser cozinheira, porque qualquer pessoa normal e mesmo sem grande cultura consegue ser. Agora é que estão os chefes todos XPTO, mas no meu tempo não eram chefes, eram cozinheiras ou cozinheiros. Oh, Lili, mas torrada não é um prato. Estava aí um bocado na lista de torrada. Não é, mas eu faço todos os dias, mas estou-te a explicar que não fazia nada mesmo, nada de nada. Quando me separei, a minha filha ficou a viver comigo até aos 20 anos. Claro, eu comprei um livro de receitas, pronto, e põe-se isto, e malha a cebola, frita, e o alho, eu testava aquele cheiro, testava aquele... E como não tinha dinheiro nenhum, porque a minha conta estava a zeros... O que é que eu fazia? Soufflés, que era mais barato, tu podes fazer soufflés com bocadinhos, restinhos de galinha, bocadinhos de fiambre, bocadinhos de champignon, bocadinhos de espinafres, e não é que a primeira vez eu acho que sabe cozinhar melhor que o Alvin. Eu acho que sabe cozinhar muito bem, atenção. Aquilo crescia, eu digo, meu Deus, agora de repente o soufflé cresce e está com um ar ótimo, e consegui fazer um monte de coisas. Quando a minha filha se foi embora, que foi estudar para Londres, tinha 20 anos e agora tem 50, por isso é que eu sei que foi há 30. Eu fiquei desfeita, porque na altura não havia redes sociais nenhumas, não havia... Era uma chatice, era uma seca. Mais sozinha. Carta, não é? E eu nem tinha dinheiro para estar ao telefone a falar com ela e fiquei sozinha, desfeita, arranjada, pior do que agora, não é? Foi o treino para agora. Arranjaste um amor novo na tua vida, aposto. Houve, e não arranjei amor nenhum, não, que nunca fui muito gente de namorar, porque acho que isso é uma chatice. E digo-te, quando a minha peraí. Porquê que é uma chatice? Deixa-me só acabar. Desculpa. As pessoas depois não acreditam que houve um tipo já que disse... ela disse 30, como podia ter dito 20, como podia ter dito 10, não, porque eu não sou tonta. Se eu disse 30 é porque era 30, e porque é que eu sabia que era 30? Porque quando a minha filha foi estudar marketing para o American College para Londres, eu fiquei sozinha e fiquei tão desfeita que eu disse, a única coisa boa que eu quero sempre ver, o lado positivo, é que nunca mais tenho de cozinhar na minha vida. E nunca mais cozinhei. E como nós aqui temos caterings fantásticos, com bons preços, ouve lá, claro que de manhã faço as torradas que eu tomo como pão. A maioria das pessoas agora não comem pão porque acham que o pão engorda imenso, é verdade. Como pão, faço as torradas, leite com sumo de laranja, tudo isso não me importa nada, isso eu não chamo cozinhar. Claro. Depois compro também aquelas saladas já pré-lavadas, que é para não me dar trabalho a lavar, já todas cortadinhas, com montes de coisas. Também não gostas de lavar, Lui? A lavar, se tu tens máquina de louça, vais lavar para quê? Tens máquina de lavar. Tens tudo para ser princesa. Tu devias ter sido princesa. Repara, nunca mais irias cozinhar, lavar pratos, nada. Era perfeito. Fernando, mas também tu repara, eu vivo sozinha. E vivo sozinha
porque gosto de viver sozinho. Também eu, também vivo. Também acho que não. Também vives sozinho. Não Vivo. tens namorada, nem mulher, nem nada. Deve ter sido. Solteiro, Lilia. Tia, está solteiro, tio Sou Alvin. solteiro, nunca se sabe. Hein? Imagina, ouve lá, ainda vamos aí para um lar da juventude. Então não vamos. É o meu sonho, é o meu sonho. Isso é que Olha, era. Casa do mas artista. Pronto, então, de facto, eu nunca mais cozinhei. E desta vez eu disse assim, pronto, porque este catering do Pedro Sousa Coutinho, deste meu amigo que me traz cá as coisas e que eu pago exatamente o preço que vem na emenda e que está no Instagram também, Takeaway Studio, e porque é que eu estou a dizer o nome dele? Porque nele eu tenho confiança, porque sei que é tudo higiênico, as carrinhas são todas hiper, mega desinfetadas, ele vem, parece um astronauta destes que nós vimos na Totalmente televisão. desinfetado. Sonho de homem. Pronto, Lili. totalmente, eu sei, estás a ver, eu estou a comer isso. Fernando, eu estou a comer essa comida há 2 meses, se aquilo tivesse alguma coisa, bactérias, vírus ou bocadinho, Já não estava mal estarias a nada. engrossar Não estamos a brincar. os números estatísticos. Lili. Lili, Depois, entretanto, um senhor que tinha um catering, não sei o que, já percebi que isso são tudo parcerias remuneradas. Eu gostava que a Lili fizesse publicidade ao meu catering, que é o não sei o quê, eu vou lá levar todos os dias. E eu disse: não, está a perceber mal, porque estes que viram eu no supermercado e depois tu vais passar o vídeo, que são de Seixal, imagina, disseram-me ao Lili, nós vamos lá levar-lhe tudo. Imagina, eu disse, vocês vêm do Seixal levar fruta, o que é que vocês ganham comigo? Eu já fiz compra para 15 dias, o que é que vocês ganham comigo para virem do Seixal? Ai, Lili, nós temos estafetas que vão para o país todo, tudo também, tudo. como é que se chamam esses que nós fazemos publicidade? Nós podemos esses fazer. chamam-se Horta do Amigo. Horta do Amigo é, a partir de hoje, o patrocinador oficial. Obrigado, internet. Olha, vamos só fazer. Lancastre. E não é que eles me deixaram, né? Nem me lembrei mais que o miúdo tinha falado comigo, que me vinha cá mandar as coisas, mas eu vou lá dar, porque eu disse, filho, eu ontem fui ao supermercado, tenho comida para 15 dias. Olha, não é que eu ia andar. Nós vamos só agora ver o vídeo do rap. Aí está o vídeo. Vamos ver o vídeo do rap e depois vamos fazer o jogo. Okay. Sim. O coronavírus veio para ficar. Ai de nós os velhos, ninguém nos vai ajudar. Ficar no sofá, isso não vamos fazer. E nós todos juntos o vírus vamos vencer. MC Lili Canessas, nossa convidada de hoje. É verdade. Mas eu estava a fazer gestos, outro dia fiz aqui uns gestos assim, que é dos ganhos. É do McDonald's. Eu aprendi, é assim, olha, assim, porque é o meu neto que me ensina. Okay. O meu neto Pedro, que quer ser rapper, ensina-me tudo. Por isso é que tu participaste na música. Ouve lá, o rap e os passos do rap e os gestos dos gangues, e depois o meu neto explica-me, são pessoas que vivem, não é nas velas, é nos blocos mesmo, pronto, e que são contra tudo, que são muito pobres e contra todos, e bababá, e bababá. E qual é o nome artístico dele? Qual é que vai ser o nome artístico dele? Ele não sabe, mas não, ele é Pedro, mas disse, Pedro Canessas, eu não vou ser, porque eu quero ser famoso pela minha música, e quero fazer muito boa música, mas entretanto vai estudar agora para Marbella, para uma escola de hotelaria, também não estou a ver a estudar hotelaria. Gestão de hotelaria. E a fazer rap, não é? Mas enfim. Olha, vamos calhar um jogo. Lili, vamos jogar. Lili, temos um jogo para ti. Temos 2 jogos. O primeiro é muito fácil. Espera aí, vai aparecer a imagem? Aí está. Obrigada, muito bem. internet. A questão é esta. Partindo do pressuposto que, inclusive, já participaste num reality show, já lá vamos e já poderás comentar. A ideia é que imaginamos 3 casas. 3 casas com... 4, na verdade, desculpa, 4 casas. Ai, que horror! Tu tens... Espera aí. Estas são as 4 casas que nós te propomos. Portanto, na casa 1 tens Flávio Furtado, Teresa Guilherme e Marlon Brando. Escusas ler os nomes para não fazeres publicidade, ok? E Marlon Brando. Tens que ler, ok. Marlon Brando, mas morto. Ele está morto em casa. Está em casa, mas dentro do caixão. 2. Olha, escolha a casa 4. Portanto, Zezé Camarinha, Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa e Marcelo Miguel Rebelo de Ângelo. Sousa e Miguel Ângelo, gosto imenso dele, que é aqui de Cascais também, que é um querido. O Zé Até- Camarinha tem imenso respeito por mim, que é fantástico. Fala-me sempre, praticamente beija-mamão. Eu uma vez estava num programa em que estava o Zé Camarinha e o Gonçalo da Câmara Pereira, e eu disse: "Oh, Gonçalo, tu és tão ordinário." O Zé Camarinha, é verdade, porque ele estava, o Gonçalo tem imensa graça, mas adora dizer ordinarices, javardices, coisas mesmo rascas. E estava eu, o Zé Camarinha e o Gonçalo da Câmara Pereira a comentar coisas fantásticas, como deves calcular, não é? E eu disse ao Gonçalo: tão ordinário, que o Zé Camarinha ao pé de ti é um senhor. Portanto, a partir daí, o Zé Camarinha beija-me a mão, é super fantástico, sempre comigo, é verdadeiramente um senhor, que também as pessoas que nasceram, que são bem nascidas e que depois, quando lhes dá para serem ordinárias... Nós não vamos perguntar o porquê de não quereres ir para as outras casas, já percebemos a escolha. eu já- Pronto, nós Não vou percebemos. explicar, há pessoas que eu não Claro, interessa. Claro. Então, mas, Lili, E se fosse uma casa com nós três, ia para essa casa primeiro? Vamos lá, vocês para já parecem ser... Eu sou formada em Sociologia. E assim, de repente, pelas vossas caras, pelos vossos sorrisos e por não me terem ainda perguntado agora temos que nada escolher os três. muito polémico, eu acho que me parecem ser boas pessoas. Somos boas pessoas. Que eu Isso acho que é o verdade. melhor Isso que é se verdade. pode ter num ser Mas humano. fazer uma pergunta polémica não seria propriamente um traço também de ser má pessoa, não é? Eu acho que é ser um às vezes a bocadinho à pessoa, curiosidade- quando fazer uma pergunta mesmo para entalar alguém e Sim, dizer: sim. "Esta agora não tem como sair." O Alvin Por tem exemplo, qualquer eu coisa falava- para dizer. Não tem nada a ver com entalar, mas de facto um dos momentos mais entaliativos de sempre foi o famoso episódio do programa do Hermano José. Ora, para quem não viu este episódio, ora vejam. Que idade é que tens? Vou fazer 415 anos. 415. Eu acho que esta mulher Não é? Olha, Herman, estava-me de chatear. Quer dizer, eu tenho muita pena, há muitos anos que nós somos amigos, tenho-te gramado em situações, enfim, menos simpáticas, mas acho que é demais. Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores, agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vítor de Sousa também, eu não sei das quantas. Desculpa Lá, mas quer dizer, desculpa, mas não pode ser. Lili, Tu, o texto coitada, é o que está aqui não escrito. interessa, Eu o sou texto, apenas desculpa lá, veículo de é transmissão. assim, não tenho que pedir desculpa a ninguém, é assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma pacheirada, mas quer dizer, estou farta do Herman. As pessoas estão a começar a ficar fartas das ordinarices, dos excessos. Estás de Há precipitar, limites querida, para tudo. desculpa. Não, Estás há a fazer limites para segundas tudo. leituras não do texto. Não estou a fazer segundas leituras. Estás, é sempre, vocês têm as produções fictícias a escrever para vocês. Sim. Depois o Herman faz de sonso e diz que não é ele, que são as produções fictícias. Sim. Mas são sempre os mesmos clichês. É os peelings, é os vibradores, é as bananas, é a idade. Chega um dia em que eu não estou bem e eu quero que vocês vão todos dar uma volta. Porque Estás muito exposta, Lili. Desculpa, eu não... Vamos para o intervalo, já voltamos. Peço imensa desculpa. horror. Pá, disseste mesmo que estava aqui escrita. Pá. Na bola. Isso foi incrível. já foi, Lili, tens isso noção do foi- impacto que isto teve? Isto teve um Eu vi. impacto Tenho enorme. noção, claro que tenho, tu não estás a ver. Tu não estás a ver o impacto que aquilo teve, porque eu nunca contei tudo exatamente o que se passou. Mas aquilo foi, não contei porque prejudicava o Herman. E eu adoro o Herman de paixão. E pronto, só que nunca vivi com o Herman. Uma coisa é adorá-lo de paixão, outra coisa é estar com ele 24 horas sobre 24 horas. Porque o Herman também de vez em quando passa-se, houve uma altura que se passou, agora não, agora está impecável, porque ele finalmente descobriu, ele agora está a fazer tipo os espetáculos de Marco Paulo, quer dizer, vai para as terrinhas, Claro. paridas,
pronto, fazer... Como cresceu, como cantar, começou. pronto, exatamente, cresceu como pessoa e percebe que o melhor que nós temos em Portugal é o povo e que o povo vai porque gosta dele. Não dá jantares para gente chique, que eu fui a todos os anos dele e só tinha gente, que eu não vou dizer nomes, mas vocês podem imaginar quem, do mais chique que havia, a maior parte de todos deles aqui de Cascais, pronto, estás a ver mais ou menos quem era, não é? E o Herman, eles olhavam para o Herman tipo, olha, vimos aqui tomar champanhe e comer de borla, porque mesmo as pessoas multimilionárias adoram beber champanhe de borla e comer de borla. E o Herman era um rio para o povo dele, ele dava tudo. E essas pessoas não respeitavam. São rio para o meu povo mesmo. Mas agora... houve uma coisa, diz-me. Não, conta o episódio. Não, e depois, houve uma coisa. Tu disseste, houve uma coisa, mas acabaste por não dizer qual era a coisa. Pois, mas nem digo porque foi uma coisa que eu falei até agora. Polémico. Poderia ser, eu, ao contrário do Herman, que adora gozar comigo, eu não vou por aí. Muito pelo contrário. Ponho sempre nos spinkers, porque eu acho, francamente, que estes humoristas de agora não inventaram nada, porque o Herman inventou tudo. Não há mais nada para fazer depois do Herman. O Herman foi o maior, o melhor, o mais criativo. Quer dizer, quando agora estão a fazer umas chachadas que eu digo, mas isto tem graça. Que horror, o meu não acho graça nenhuma. Ele foi pioneiro. Mas da nova geração não há nenhum que te faça rir? Sei lá, o Bruno Nogueira, o Ricardo Araújo Pereira... O Ricardo Araújo Pereira, às vezes eu rio-me com ele. Só que eu acho... Às vezes, não é sempre, porque eu acho que o Ricardo já está. Ninguém ousa dizer qualquer coisa contra o Ricardo. É assim, o Herman foi insultado de tudo, chamaram todos os nomes, inventaram coisas a respeito dele que nunca existiram. E o Ricardo é uma espécie de Deus, que é assim, de repente apareceu o Ricardo Araújo Pereira, vestido pela Loja das Meias, fantástico, fato preto, gravatinha estreitinha, vermelha. Estupendo. Eu sou, não, preta normalmente. Eu sou estupendo. Pronto, ele é estupendo, mas sabe que é estupendo. E o Herman não, o Herman era aquela fazia aqueles personagens, trabalhava que nem um cão todas as noites para construir aqueles personagens, que eram personagens dificílimos, alguns, de um ucraniano, agora já não me lembro exatamente, mas ele construiu personagens absolutamente incríveis. Sim, é verdade. E trabalhava, vivia para isso. Portanto, não se pode comparar uma pessoa que de repente tem carisma, que é inteligente, que sabe como é que depois ele dá à hora dos casamentos do não sei das quantas, aqueles programas horrorosos, uns que casam com os outros sem nunca se verem, e ele vai para lá e é líder de audiências, é porque não é visto por aquele target de pessoas que veem os tais dos casamentos que se encontram no altar, correto? Lili, mas então o que é que aconteceu depois no programa? Basicamente, tudo aquilo foi combinado, não é? E disse-me assim, filha, eu tinha tido um traumatismo craniano porque tinha estado a brincar com o meu neto e tinha posto montes de vezes a cabeça para baixo e ele a puxar-me os cabelos. O meu neto era bebê, o tal do rap, e à 40ª vez caí e tive um traumatismo craniano. E saiu numa capa da Caras, porque viram-me no hospital, não fui eu que estive a dizer, olha, estou no hospital com traumatismo, alguém me viu no hospital nessa altura. Eu tinha muito protagonismo e aparecia muito, e estava na televisão, e fizeram uma capa. Fizeram uma capa com isso? Pronto, e fizeram que eu estava com traumatismo e eu ia contar a história que o meu neto me tinha salvo a vida, que era uma história lindíssima. Entretanto, o Herman, eu já estava quase no fim da maquiagem para entrar em direto, não houve ensaios nenhuns. Porque depois houve um monte de gente que disse, mas ela, coitada, uma loura burra, pode ser alguma vez boa atriz. Porque só uma boa atriz é que consegue fazer uma coisa daquelas. Tiveste muito bem. Há aqueles haters, sabes? Há aqueles haters que, pronto, agora para cá já não estou muito loura, porque eu estou com o cabelo mais escuro. Muitas pessoas a dizerem que aquilo tinha sido real, que não tinha sido representação. O Herman chegou ao pé de mim e disse, minha filha, tens que me ajudar, porque é assim. A TVI está a dar os Oscars, a RTP está a dar jogos de futebol e eu não tenho audiências e tu vais-te zangar comigo e vais fazer uma peixeirada. Eu digo, Herman, eu nunca fiz uma peixeirada na minha vida, nunca dei uma bofetada a ninguém, tenho 2 filhos, é difícil educar 2 filhos, nunca lhes dei uma bofetada, tive casada há 17 anos,
Nunca discuti com o meu ex-marido, quero dizer, Nunca? eu saio das situações, nunca. Eu saio das situações, o que é pior, Calhar foi por sabes? causa disso que se Porque separaram. É o pior, depois é um silêncio, tipo este silêncio da pandemia, percebes? Que tu escutas o silêncio. Como é que eu vou? Então, o que digo que me apetecer pela boca fora, dizes, chame-te de tudo, tudo. Pronto, entretanto aparece o Vítor Santos, que disse ao Vítor não sei das quantas, mas também estás armado em estudante, e arranjei aquela gente toda. E o Herman fez um intervalo de 20 minutos e fomos vistos, nessa altura, por 1.700.000 pessoas. Imagina. Portanto, Ver mensagens, mensagem no telemóvel a dizer pá, houve merda no programa do Herman, que não sei o quê. Lembro perfeitamente disso. Várias mensagens a dizer pá, vê, pá, o ganda bronca. E não sei. Houve lá, mas depois daquilo, entretanto chegaram Correio da Manhã, 24 horas, tudo quanto havia, bababá. O Herman, tens que falar com a minha mãe, porque a minha mãe não acredita e vai-te pedir desculpa. Eu dizia, isto foi a fingir. Ai, Lili, desculpe, meu filho às vezes cede-se, não lhe leva mal, que eu gosto de... Mas foi a fingir. É aqui um mito Nem a desmistificado. própria mãe acreditou que tinha sido a fingir. A única pessoa que eu tinha avisado foi a minha filha Rita, que eu disse, isto vai dar uma bronca, e a minha filha, coitada, vai ficar aflita, e disse, Rita, se alguém lhe telefonar, diga que eu telefonei antes, portanto ela é a única prova de que de facto foi a fingir, porque foi a única pessoa que eu avisei. Portanto, não há outra maneira de provar Lili, que... deixa-me fazer-te esta pergunta. Percebi agora que tratas a tua filha por você. Afinal, quem é que tu tratas? Por tu, e quem é que tu tratas não, por Rita, você? eu trato por tu. A Rita é que eu trato a minha filha. Mas tu agora estavas a dizer não sei o quê e eu disse à minha filha, depois quando estavas a exemplificar o que é que tinhas dito, tentaste por você. Não, mas foi sem querer. Ok, ok. Toda a Tratas gente a tu... por tu. Ok. Trato toda a gente por tudo. Depois há pessoas que eu não gosto que eu trato por você, que é para não se aproximarem muito. E como eu sei exatamente hoje em dia, vou-te explicar a maior parte das pessoas o que é que aconteceu. Colaram a mim, me alegaram, bajularam, que eu pensei que fossem meus filhos, que me adorassem, era tudo mentira, só queriam ser famosos, percebes? Portanto, com todo respeito, cada um segue o seu caminho, uns por um lado, outros por outro, mas comigo não. Porque eu percebi, finalmente, no fim de 30, 40 anos, que aquelas criaturas, um era com a Bíblia debaixo do braço, o outro era com não sei o quê, o outro era não sei o quê, técnicas de te usarem e eu é que amor... Deixa-me só dizer, antes de continuarmos com o programa, que está para breve a edição dos prémios do Obrigado Internet. Há 2 anos foi assim. Amizade! O Obrigado Internet voltou e os prémios que a celebram também. Obrigado Internet. Sem internet eu não teria a minha página e não me teriam denunciado a página. Dia 28 de Abril. Este vai ser o ano do Obrigado Internet no Guinness. As categorias, os nomeados, os vencedores. Tudo pode acontecer neste evento. Prémios Obrigado Internet. A 3ª edição. Uau, isso deve ser uma coisa fantástica. Mas ouve lá, se não houvesse internet nestes tempos de coronavírus, seria um caos, não é? Podes crer, isto vai ser um grande acontecimento. Preparem-se para isso. Já, vamos a outro jogo. Vamos a outro jogo com a Lili Canetas. Vamos ao segundo jogo, claro. O segundo jogo é, basicamente, tens que fazer escolhas, ok? Lili, é muito fácil também. Basicamente, chama-se isto ou aquilo. Vamos lá. O primeiro quem é que começa? Eu posso começar. Ok, diz. Vamos lá. Lili, eu tenho muita curiosidade nesta. Estar vivo ou estar morto? Estar vivo, definitivamente. Eu acho que estar vivo é muito mais interessante. Deve ouvir falar desta frase todas as semanas da tua vida. Para mais sempre, não é? Para sempre. Já há pessoas, olha, mas vou-te dizer só uma coisa, que isto vem a propósito, depois já não vai. No Porto, a Galeria Municipal do Porto fez um concurso para jovens pintores, que eram uns 26, com o tema Estar Vivo ao contrário de Estar Morto, by Lili Canetas. Então as pessoas tiveram que gravar outdoors de meia em meia, de 500 em 500 metros, estar vivo ao contrário de estar morto. E os miúdos, coitados, tiveram que pintar de acordo com estar vivo ao contrário de estar morto. Esta frase vem de onde? Esta frase vem de dentro de mim, que digo coisas
que às vezes um bocadinho mal interpretadas, porque as pessoas querem basicamente dizer que eu sou burra, mas eu não sou burra. Eu tenho 3 cursos e falo 6 línguas, portanto não sou burra. E sei muito bem, e tenho cultura, e toda a gente na minha família é culta, Claro. e eu prezo a cultura. Até agora eu tenho aqui o do Walter Ugumem, que vai dar hoje às 10h30 da noite para vocês verem, o Apocalipse dos Trabalhadores, que é o livro mais divertido do Walter Ugumem. Pronto. Gostas muito Que do não Walter leram, Ugumem? Vocês devem... Gostas muito de Walter Ugumem? Gosto imenso. Gosto imenso e tive É um dos meus escritores favoritos também. E ele é tão bom que eu tive com ele para aí 4 horas e foi como se eu tivesse conhecido de toda a vida e eu fiquei a adorá-lo e ele ficou a gostar também muito de mim. Mas ele já sabia que eu era uma mulher inteligente, porque ele disse que sim senhor, que dava a entrevista, que foi a Nova Gente que lhe pediu a entrevista. Imagina que era para o tornar mais popular, para chegar mais junto do povo, o que é uma ideia interessante. E ele disse que sim senhor. Ele tem uma história incrível. Sabes que ele, quando era miúdo, esta história é mesmo real, ele era entendido pelas pessoas do sítio onde ele morava em Vila do Conde, e ele era entendido sim, e ainda mora, sim, é verdade, e ele era entendido como uma espécie de santo. Isto é verdade. E as pessoas, sim, e isto durou até aos 10 anos. E ele detestava isso. Ele sabe explicar muito bem porque é que isto acontecia. E as pessoas iam vê-lo, estás a ver? Para serem abençoadas. Lá, não te esqueças que é verdade. Eu sei a vida toda dele, toda. Tu sabes esta história? Sei. Ele queria praticamente o santo da terra. É verdade. Isto é incrível, não é? Esta história é incrível. Personagens que ele vai buscar a essas personagens de Vila do Conde que ele conheceu quando era pequenino, que era a tia Alice, a tia não sei das quantas, uma personagem que fosse um bocadinho, que tivesse uma deficiência qualquer, e as personagens dele são tão intensas e ele ao mesmo tempo é tão delicado e às vezes tão duro, que provoca sempre emoção. Este Apocalipse... Ele é mais delicado do que duro. É um livro super divertido, é o único livro divertido dele. Olha, eu vou para o próximo do Isto ou Aquilo. Lili, festa do croquete ou festas do mar? Festas do mar. Pronto. Já este ano não deve acontecer, não é? Foi tudo este ano, só em agosto, talvez em agosto, mas o nosso presidente não brinca em serviço, mesmo que em agosto já seja permitido haver algumas concentrações, não vai ser as festas do mar que chegam a ter 60 mil pessoas. Mas também não vai ser ele a decidir, não é? Vai ser a Assembleia que vai decidir isto. Ouve lá, mas quem manda aqui é o Carlos Carreiras e ponto. Não querem regionalização. Não querem regionalização, não querem dar poder aos autarcas, então os autarcas às vezes têm poder, outras vezes não têm, é conforme nos apetece. Olha, outra. Hermano José ou José Castelo Branco? Hermano José. Mais um. Próximo. Não há explicação, vamos direto a Versace ou Gucci? Versace ou Gucci. Moda ou gastronomia? Moda? Ou gastronomia? Moda. Claro, então se não sabe cozinhar... Gastronomia dá para comer, não tem que ser cozinhar, mas não é? gosto de comer, conheço os restaurantes 3 estrelas Guia Michelin todos de Paris, portanto imagina, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O não gostar é comida boa. Não sou obrigada a cozinhar, não vivo sozinha, lá, não cozinho, correto. Já agora estávamos há pouco a falar do Kennedy, quando do seu assassinato, deixando a viúva, a Jacqueline Kennedy, que depois viria a ser Jacqueline Onassis, não é? Na altura, ela era também um ícone da moda, talvez um dos maiores ícones de sempre da moda, e também uma figura do jet set. E agora, quem é que é a grande figura da moda em Portugal e do jet set em Portugal e a nível internacional? O que é que tu achas, Lili Canessas? Quem é que vai ser a nova Lili Canessas? A nível nacional, eu vou dizer, o nosso jet set está muito fraquinho, porque antigamente aquelas grandes famílias da aristocracia, da alta burguesia, estavam nas festas todas, como tu sabes, essas pessoas hoje em dia não saem. Porquê?
estão presos, ou que tiveram, outros que têm problemas, portanto, saem, correto? Ou estão em julgamento, ou Isso é a melhor resposta de sempre. Então, por que estão presos? não dá muito jeito, não é? E eu até nem gostava de fazer muita graça com isso, porque há pessoas que têm imenso valor por umas coisas, mas depois de repente metem-se em buracos e cada buraco aparece outro buraco e cada buraco aparece outro buraco e se eu quisesse julgar as pessoas ia para juiz e não quero nada julgar as pessoas, mas estás a ver só para te dizer que hoje em dia não há jet set. Portanto, estás a ver o que é jet set? Jet set são aquelas pessoas que nos anos 50 se deslocavam no seu jatinho para irem almoçar a Londres, fazer compras a Milão, jantar em Nova Iorque, houve lá. Isso nunca houve em Portugal. Mesmo Champollion, na época que era o homem mais rico de Portugal, não estava nem aí, tinha um Cessna e pronto, e tinha um carro velhíssimo. E lá não ia para a noite. Houve lá, portanto, não... É que as pessoas, os mais ricos de Portugal, perto das fortunas que há fora de Portugal, não são nada, percebes? Nada, nem para motorista de Deixem-me só dizer que a nossa convidada de hoje, 5º programa do Obrigado Internet, já o perceberam, é a Lili Canessas, que está aqui a dar uma entrevista épica, mas nós temos que continuar com este programa, juntamente com ela, para falar sobre os virais da semana. Bom, e esta semana com os virais começamos com Gustavo Santos, que foi ao programa A Tarde é Nossa ou A Tarde é Sua? Já nem sei. A Tarde é Sua, o da Júlia é A Tarde. A Tarde é Sua. Basicamente, falar sobre economia e os males que a economia pode trazer. Então, nós, se olharmos para o estado do mundo neste momento, o Covid é um mensageiro de amor a dizer isto está, não pode continuar. A economia não pode estar acima da educação. A família não pode estar acima da família, não pode estar acima da natureza, não pode estar acima da saúde. É por isso que a economia vai levar um abalo brutal. E ainda bem que vai levar. Porque a economia mata pessoas. Eu espero que esta nova economia não mate também o Gustavo Santos. Eu não sei o que eu disse, que eu sou um bocado surda, mas ele disse que a economia mata as pessoas, não é? Mata. Portanto, ele é contra o capitalismo, contra as pessoas terem dinheiro e acha que isto agora vai ser ótimo para a humanidade ficar tudo pobre. Basicamente é uma lição do mundo para as pessoas. Basicamente o que vai acontecer é assim: os ricos vão ser cada vez mais ricos e os pobres vão ficar cada vez mais pobres. E depois virá outra classe que nós não saberemos muito bem, porque eu já não vou estar lá, vão estar vocês para ver, que será, pronto, agora vai tudo à falência e vai ficar tudo pobre, porque fica tudo pobre mesmo, exceto aqueles fantásticos que são bilionários, que têm mais de 100 milhões de dólares e que pronto, que sabem muito bem investir, parte em ouro, parte em imobiliário, parte em stock market, e já fazem aquilo tudo muito bem, tudo divididinho pelos vários cestos, que é o que fazem basicamente os judeus, que nessa altura, nestas épocas, eles sabem muito bem como é que hão de serem mais ricos ainda, e olha que eu adoro judeus. Eu adoro judeus, portanto não me chamem antissemita, porque não tenho nada de contra. Mas eles são espertíssimos, porque adoram fazer dinheiro, não têm vergonha nenhuma de dizer que gostam de ganhar dinheiro, mas não são novos ricos, não andam a mostrar o dinheiro que têm como jogadores de futebol, percebes? Portanto, também gosto imenso dos jogadores de futebol, mas estou só a fazer uma pequena comparação, porque eu tenho que explicar tudo, senão depois, porque ela é antissemita, porque ela é anti-jogadores de futebol, porque ela é não sei o que, eu não estou para De clube é que tu és? De clube é que tu és, Lili? Eu digo a verdade, e muitas vezes pelo facto de dizer a verdade num país em que isso não é muito, não é muito normal, porque ninguém diz a verdade. Eu tenho dito sempre a verdade. Ninguém diz a verdade? Mas de clube é que tu és, muito Lili? Pouca gente diz a verdade, assim, que eu diga, este diz a verdade, muito poucos. Lili? Para não dizer... Quase ninguém. Pronto. Quase ninguém. Lili, uma pergunta. De que clube é que tu és? De que clube? Do Benfica, claro, do Glorioso. O que é que havia de ser? Não gosto de clubes que perdem. Então diz lá nomes. Diz nome de 2 jogadores do Benfica. 2 jogadores. Isso é que não sei, porque são todos jogadores.
São Sim. todos estrangeiros. Havia aquele que era o único que marcava golos. O coitado, Pizzi. foi embora. O Jonas. Jonas. Era Jonas o único que Pistolas. marcava golos. E agora temos aquele que mete um olho por outro lado, que eu digo, que ele não vai atinar com a baliza, que é o Pizzi, Pizzi. correto? Pizzi. Pronto, O então Pizzi já tem algum tens estrabismo, um- sim. Estás a ver como... Então não tem um olho pelo outro. Sim, Olha, tem algum, Olha, tem algum. olhos, está um Vamos bocadinho seguir aqui. estrábico. Sim, é Vamos verdade. seguir aqui para o próximo viral da semana. Sim, próximo viral. Exatamente. O que preferias? Parece que um dia, que até deve estar próximo, somos capazes de sair disto. Existe a possibilidade de que esta coisa esteja mesmo quase a acabar. Com o aproximar do tempo, o mundo, em que o mundo volta a estar na rua, vai-se fazendo contas ao que se perdeu. A grande polémica desta semana é esta. Há muita gente que está a exprimir a sua tristeza pelos deputados se irem encontrar para marcar o 25 de Abril, sobretudo porque lhes foi retirada a Páscoa. Por isso mesmo, vamos ler aqui uns comentários que demonstram isso mesmo. O primeiro é, curiosamente, do Miguel Marques Moreira. Quem é que lê? Pedro Paulo. Pedro Paulos, uns remam para um lado e outros para o outro. Depois não se queixem. Ainda bem que esta comemoração é longe da minha casa. Isto era o Miguel Marques Moreira. O Miguel Miguel Martins disse: não é que me balas cacoitas, mas como sempre eles comem tudo e não deixam nada. Cacoitas, eu não sei o que é isto. Nem eu. Maria Cabral Vasconcelos diz: com que lógica é que nos enterros só podem estar os familiares diretos e poucos? E se pode festejar o 25 de Abril? Pergunta. É verdade. E temos aqui o Jorge Zuzarte, que é um nome bastante... Eu leio essa. A conquista da liberdade e da democracia são um marco dos mais importantes da nossa história. E claro que se deve sempre assinalar a data de uma maneira solene. Assim sendo, o momento deve ser comemorado na Casa da Democracia, que é a Assembleia da República, embora para alguns imbecis a data não tenha qualquer significado. Muitos dos tristes que aqui comentaram nem sequer sabem o que a data assinala. Calcula a revolta daqueles que lutaram toda uma vida pela liberdade. E finalmente... Quem não quer ver, muda de canal. Ponto final. É os tapintos. Já agora, Lili Canessas, o que é que achas de toda esta polémica? Com essa queres mentalar, mas não mentalas nada que eu vou-te já dizer. Não quero Quando não. veio 25 de Abril, se eu já te disse que estava nas greves académicas em 62 e que andava a fugir da polícia, só que a polícia nunca me apanhou, que eu conhecia sempre a casa de alguém. Lili, anda para cá, lá de cima. Eu, pronto, era o Paulo Macardo, era este, era aquele. Fugi sempre da polícia e nunca me apanharam. Portanto, se eu estive nas greves académicas, se eu posso falar porque eu tenho 76 anos e vivi numa ditadura e sei o horror que é nós não podermos ter uma opinião, não podemos ver um filme sem ser todo cortado. Claro. Portanto, era um tempo horrível. Ou simplesmente está na rua, não é? Portanto, quando veio o 25 de Abril, aliás, eu disse ao meu ex-marido, e ele, se um dia lhe perguntarem, pode dizer que é verdade, foi a única pessoa a quem eu disse, quando o Spínola escreveu um mês antes de Portugal e o Futuro, de haver a Revolução, eu disse, não tarda muito que este homem não seja Presidente da República. E aconteceu isso logo a seguir. Portanto, estás a ver aqueles meus dons que eu falava que não queria ir por aí. Mas é evidente que estava toda a gente, que ninguém queria ir para a guerra colonial, porque não é que tivessem morrido milhões de pessoas, mas muitas pessoas ficaram deficientes, sem braços, sem pernas, por causa das minas, que a princesa Diana depois defendeu e tudo isso. E, portanto, já ninguém queria ir para a guerra colonial. O 25 de Abril não foi uma revolução. O 25 de Abril foi um golpe de Estado. Os militares não queriam ir mais para a guerra colonial e queriam acabar com a guerra colonial. Ponto. E a partir daí veio a liberdade, que viria de outra maneira, de uma maneira ou de outra, com o andar dos tempos, que ninguém... Agora, de repente, Portugal era o único império colonial a partir a propósito de um país... Ainda por cima na Europa, não é? Portanto, na Europa. O que eu acho é assim, a Assembleia da República é dos deputados, é das pessoas, dos políticos, não é minha, não é a minha casa. A minha casa é esta, a minha casa é onde eu vivo. Portanto, eles fazem com a casa deles o que quiserem. Portanto, se eles quiserem estar ao molho, todos, aos beijos e aos abraços, é com eles. Agora, mas eles não vão estar aos beijos e aos abraços. O 1º de maio, eu não acho bem, porque vai ser na rua. E o 1º de maio na rua, então porquê é que eu não posso ir à rua e dar braços e beijos e não sei o quê, e eles podem, as sindicais, aí eu já estou contra, porque a casa, a Assembleia da República é a casa deles, não é a minha, percebes? Mas o 1º de maio vai ter imensas restrições, atenção. O estado de emergência acaba a 2 quer dizer, se eu não ando na rua e ando aqui à volta da piscina que fico tonta e no fim do dia já estou, ai meu Deus, que até estou atordoada porque não posso ir à rua,
Tem que ser com chapéu, tem que ser com as chapéu. sindicais, porque é que os da Intersindical e da CGTP, de não sei o quê, podem ir à rua e estar ali no meio da rua a fazer o que quiserem? Não, é isso. Qual é a vossa opinião, amigões? Mas olha, eu posso deixar já a minha. A minha basicamente é esta. Acho que numa altura destas, acho que todos os cuidados são poucos, portanto, se houver uma ação que possa pôr em risco as pessoas, não concordo com elas, acho que é de evitar, não é por ser o 25 de Abril, se fosse outro acontecimento qualquer, acho que desde que estejam garantidas as condições de segurança, nada a obstar. Se isso não acontecer, é isso o crítico. Pronto, acho que podemos comemorar. Já agora adiamos o 25 de Abril e fazemos só para o ano. Não acho que se deve celebrar. A maior parte das pessoas, explicaste. Claro, sim. A maior parte das pessoas que vão estar nesta coisa na Assembleia já estão lá todos os dias. Sim, claro. É um terço da ocupação. É suposto ter um terço da ocupação. Tiveram na sexta-feira. É dos deputados. Claro. Acho que é publicamente. Em casa deles. Aqui eu estou sozinha, mas há imensas pessoas que têm 5, 6, 7 pessoas, todas umas em cima das outras, a viver umas com as outras. As pessoas ainda não perceberam isso. Só houve um partido que se exprime, dois, mas eu sei que é o CDS, claro, lá, porque o CDS, evidentemente, que o Chicão não vai gostar, porque ali tudo ao molho e fé em Deus. Lá, mas será que a questão dele, o problema dele é com o pé em Deus ou o dia em que está... Eles só celebram 25 de novembro. O CDS só festeja 25 de novembro, não é? Que é mas o CDS é o que eu te digo. Eu nunca pertenci a partido político nenhum. Nunca fui da maçonaria, da Opus Dei. Clubes de futebol sobre o Benfica é a única coisa em que eu, de facto, mas não estou lá afiliada no Benfica, nem vou aos estádios, não é? Portanto, é assim... As pessoas são livres de fazerem o que querem, de dizerem o que querem com respeito, desde que haja respeito. Quando o respeito deixa de existir, ou de chamar os imbecis, porque é quando ser imbecis querem fazer o 25 de Abril, não tem que ser imbecis. A casa é dos deputados. Tem que fazê-los com condições. A casa é do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Ferro Rodrigues, esses senhores todos. Querem estar todos aos beijos e aos abraços, é com eles. O nosso presidente é com ele. Tem 72 anos, correto? Quem tem muitas saudades de beijos e abraços é o Fernando Alvim, que está é o que eu estou a dizer, o nosso querido. Tem muitas saudades. Olha, tem 72 anos, está numa idade de risco, portanto, se calhar estar lá no meio daquela gente toda, ele deve estar a dizer, oh meu Deus, como é que eu vou sair desta? Não é? Olha, há uma coisa que te falas muito, que é da Farmácia Silveira. A Farmácia Silveira está no mapa à tua custa, Lili Canetas. Sabes, porque eu pus, sempre que eles foram tão queridos comigo, sabes, arranjaram-me máscaras. Não houve uma alma minha que se lembrasse que eu tinha 76 anos e que para ir a qualquer sítio precisava de máscaras. Claro. E o Dr. Silveira mandou vir máscaras, luvas e telefonou-me a dizer, Lili, quando quiser, pode vir cá buscar. Ele até me vinha cá trazer a casa se eu lhe pedisse, mas não lhe quis pedir, porque pus-me no carro, o carro todo desinfetado, portanto, para mim, ir à farmácia até era uma coisa, é um acontecimento, é quase como ir a Nova Iorque, percebes? Portanto, vou a Nova Iorque, vou à farmácia. E como não, houve lá, até paga com a Via Verde, como no McDonald's, portanto, estás a ver, não me pegas em cartões, não fazes nada, vais no meu carro, está desinfetadíssimo, depois à volta desinfeto as botas, desinfeto tudo, mas nem saí do carro. Não, podia... Que carro é que tens? Lili, que carro é que tens? Ai, tenho uma porcaria de um carro. Era só para ver a relação que tu tinhas com o teu carro? Não ligo nenhuma, tive carros muito bons, fantásticos, portanto este nem vou dizer porque agora disse porcaria e ela é uma querida, a dona da marca é amorosa e depois ficava triste. Olha, vamos é destes carros classe média, pronto, todos iguais, que são todos iguais. Viral que nós temos aqui é de um grupo de risco, não é? É de um grupo de bastante risco de Rolling Stone. A grande banda planetária. Mostrei o que eu tinha comprado e agradeci
mostrei o pacote da farmácia Silveira, porque eu disse, se foi o único que pensou em mim para arranjar as máscaras Claro. e as luvas, tenho que agradecer, é o mínimo. Claro. Vou aqui voltar aos Rolling Stones. A grande banda planetária tocou na iniciativa Global Citizen e entreteve cerca de, 80 mil pessoas. Foram 80 mil pessoas que entreteu. É verdade, uma iniciativa para todo o mundo, com uma das maiores bandas que ele tem e praticamente os mesmos É mais números velho de que eu, pessoas. o Mick Jagger ainda é mais velho que eu. Tem 75, 76. Não, A uns têm questão 76, Mas andou saltos 77. num palco. Oh, Lili, a questão aqui é outra, é que os Rolling Stones fazem um direto no YouTube e têm o mesmo número de pessoas que o Bruno Nogueira tem no Instagram. É 80 mil pessoas. Ouve É lá, incrível porque as isso. pessoas em Portugal gostam mais do Bruno Nogueira, porque se identificam mais com ele do que com o Mick Jagger, não é? Sim, mas os Portanto, a Rolling Stones nível têm 80 mundial, mil em todo o o mundo. Bruno Nogueira vai a Badajoz, ninguém sabe quem ele é. Esta O Mick semana- Jagger pode ir a qualquer lado do mundo e toda a gente estamos a falar de nível planeta Terra com nível Portugal. Portanto, se em Portugal gostam mais do Bruno Nogueira, por acaso também gosto imenso dele. Mas e a questão é Mick Jagger. que a questão é que ele tem 80 mil Portugueses. e os Rolling Stones só têm No mundo 80 mil todo. também, tem o mesmo número de pessoas a ver. Esta semana o Bruno Nogueira teve a Catarina Furtado a falar com ele. Foi tipo uma das acontecimento? pessoas... E Sim. mostrou o traseiro do Albano Jerónimo, que também marcou a semana. Já agora deixem-me só dizer que temos que basicamente ir a uma nova rubrica deste programa que se chama Obrigado Internet e que se chama Isto Só Vídeo. Bom, e na primeira rubrica de hoje temos alguns vídeos para apresentar. Basicamente, na nossa caixa de mensagens, todas as semanas, nós elegemos 3, 4 vídeos que para nós foram os melhores vídeos que recebemos ou que partilhamos durante a semana. Estes são os 3 desta semana. É, meu. E olha, aí eu pegava numa gaja agora, olha, ali, toma. Pensas que é, meu? Tá bem, ó mãe, tá bem. E ó, é logo ali, meu. Tá bem, cara, vai embora. Foda-se. Hi, ich bin's Michael. Hi, ich bin's Ben und wir zeigen euch heute unseren neuesten Trick. So as some of you guys might know, I'm a music teacher, and I found that one of the best ways that I can process the whole transition to online learning and teaching is to write a song. So I wrote a song. I'd like to share that with you guys now. Here we go. São fantásticos. Eu adorei. Ai, era maravilhoso. Ainda bem que adoraram. Mas mais isso todos é o do Francisco. Do Francisco é um estrondo. Ou então o do querido mudei de casa. O do querido mudei de casa a falar sobre economia também adorei. Eu gostei do Tomé. Economia também adorei. Não há economistas, quer dizer, o nosso ministro das Finanças, não é da economia, é das finanças. Se vê as ideias do Gustavo, então vai chamar como assessor braço direito, aproveita, muda a casa e depois a seguir tem as ideias para salvar a economia do país. Ele seria um bom treinador, porque ele treina a dor, não é? Eu acho que sim, filho. Quem disse isso foi o Abel Xavier. Abel Xavier. Aliás, são estas as declarações de Abel Xavier. Bem, deixe-me só esclarecer, no meu ponto de vista, o que é que significa um treinador. E eu vou ser muito claro. Um treinador, para saber treinar, tem que ter um determinado perfil, conhecimento, know-how, vivência.
E depois há determinados valores inerentes à profissão do treinador que eu considero fundamentais. Porque o treinador, e a palavra explícita de treinador, treina a dor. Tem que ser um lutador. Lutador. E tem que ser um vencedor. Vencedor. Portanto, estes requisitos, para mim, são fundamentais. E eu tento passar exatamente esses valores aos meus jogadores. Viva a edição. Treina a dor. Viva a edição, sim. Treina a dor. Nós estamos quase a acabar este programa, mas ainda nos falta ir às curtas e grossas, muito rapidamente. Olha, eu vou ler a Cá primeira. Sim. Os nova-iorquinos vão conseguir casar através do Zoom. Portanto, o Zoom é uma aplicação de videoconferência. Oh, Ainda filho, não- eu sei, vocês acham que eu sou completamente burra. Não, nós só estamos a dizer às pessoas que estão lá em casa. Portanto, segundo o governador tá. de Nova Iorque, a videoconferência está a dar assim um grande passo para o futuro. E para além disso, também o Zoom... Estás a utiliza- chamar burras às pessoas que estão lá em casa? É isso, Dias? Não, só simplesmente a ser... Estão a informá-las. Sim, ok. E o Zoom também utiliza inteligência artificial para encontrar e destruir encontros sexuais na sua rede. Oh, Deus. Parece que há muita gente a tentar ter autênticas festas sexuais na webcam. Por via Portanto, webcam. Alvin, É. portanto, Tem que estar atento a Aproveita. isso, então. aproveita, Alvin. Mas como? Mas que é? Uma cena virtual? Acho que é toda a gente nua. Imagina, é como estarmos aqui a fazer este direto, Não. mas estávamos todos nus agora. Não, estou fora disso. Estamos aqui os Estou fora quatro disso. nus. Deve ser muito pior do que isso. Ouve lá, eu tenho amigos que com o Tinder, um grande amigo meu foi para os Estados Unidos e em pá, aí 2 meses conheceu 800 mulheres no Tinder. 800 mulheres! Alvin, e agora? Alvin, e agora? Porque todos os dias se encontrava com 2. Ora, ao tempo que ele Então não teve fazia lá, mais nada na vida, não é? não fazia e ficou viciado no Tinder e hoje em dia E- vive com uma das que encontrou no Tinder. Olha, Vês? Portanto, Encontrou Love o amor. happens. Ela tem que se Love sentir lisonjeada, porque foi uma entre 800, não é? claro, uma entre 800 e para cá é amorosa que eu já conheci, até já veio cá a Portugal e tudo, ele agora está lá porque não pode voltar para Portugal. Eu disse, Pois. se estás lá tão bem, não Ela deve ter voltes. algumas qualidades. Ela deve ter qualidades. Tem imensos e é super querida e gosto imenso dele, portanto encontrou mesmo. Porque Para, nós aqui não ligamos para muito, além, eu acho que nós dessas, aqui- para além dessas qualidades, ainda deve ter outras também. Ouve lá, tem um rancho no Texas, vai-lhe comprar Uau. agora um cavalinho. Ah. Um cavalinho para ele andar sem trotar, que se chama como o Tennessee Walker, que é um cavalinho que só anda, não faz trote nem galope para não dar cabo da coluna, percebes? Claro. Portanto, como Claro. o rapaz tem problemas Olha. de coluna, vê lá o amor que isto é. Isto é o amor. e vou Eu ler adorava aqui- ter um rancho no Tennessee Texas. Walker. Tennessee Vou ler aqui Walker, mais uma esse cavalinho. notícia. Vou ler aqui mais uma Sim. notícia. O Facebook vai começar a notificar utilizadores que espalhem fake news para ver se estes aprendem alguma coisa. Então Boa, boa, notifica-os e diz-lhes o quê? Que é se um espalharem mais burro. uma fake news, és burro. És um E, burro. deviam Dava ficar um sem, sermão. essas pessoas deviam ficar sem internet durante 3 dias logo. Eu acho que sim. Dava-lhes um sermão. O Facebook dava um sermão. E dava Lê o próximo Vou ler o Alvin. próximo também. A falta de desporto ao vivo está a fazer sofrer amantes do desporto e não só. A ESPN, a Sport TV americana, perdeu 62% da sua audiência. Está tudo a ver o Nogueira, não é? Claro. A Google. O Google está a bloquear 18 milhões de e-mails fraudulentos relacionados com o coronavírus por dia. 18 milhões! Sim. Como é que é Imagina. possível isso? Um Fake grupo news. de terroristas da conspiração atacou 53 torres telefónicas no Reino Unido, tudo porque acreditam que o 5G é o responsável por esta pandemia. Tu disseste Uau. terroristas da Era conspiração, mas teoristas. podia ser teóricos da teoristas. conspiração. Não é? Bem, um dos principais cientistas de saúde do mundo disse que é pouco provável que aconteçam os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, a menos que se ache uma vacina. E há E quem se diga Jogos que essa Olímpicos- vacina vai ser encontrada antes do final do E ano. agora- E eu acredito que sim. E há aqui outro. A Oh, Uber. Fernando, tem que haver. Tem que haver! Se calhar, tem que haver. Se calhar a mim não me dá jeito nenhum, porque vou-te contar só uma história, não sei se tenho Sim. tempo. Tem, Quando tem. apareceu a vacina da gripe, eu tenho sempre imensas gripes, porque tenho sempre imenso frio durante o inverno Ah, é? e passo muito mal com o frio, e aqui em Cascais é úmido e faz frio, e eu apanho gripes. E disse, que sorte, agora vou
apareceu a vacina, que foi para aí há 30 anos atrás, e o Pedro Abreu Loureiro, que era o meu médico, ele já o pai era médico, toda a gente tem aqui no estúdio em Cascais, disse: Lili, tens a vacina. Eu, ai, que sorte, fui lá a correr, 3 meses de cama com uma pneumonia. E eu disse ao Pedro: esta vacina é o quê? Estás a ver, 3 meses foi mais que o coronavírus. E ele disse: filha, é que tu tens um organismo muito estranho, porque nós, quando estamos a injetar a vacina, estamos a injetar o vírus da gripe e normalmente a pessoa rejeita, mas no teu caso, em vez de rejeitar, absorve. Então agora imagina eu tomar, eu lembrei-me logo, ai que horror, eu não posso tomar a vacina do Covid-19 nunca, porque vou ficar logo... Tu não saias de casa, Lili, não saias de casa, deixa de estar em isolamento. Mas mesmo que saia também não me deixam sair, já disseram que os velhos é para estar em casa, portanto... Tu és grupo de risco. Grupo de risco. Há aqui outra notícia, em Portugal a Uber anunciou 12 mil viagens gratuitas, 5 mil viagens de bicicletas e 5 mil refeições gratuitas para, claro, profissionais de saúde. E já agora a última, a Alemanha cancelou basicamente o verão. Bares e cenas fixes só abrem a 31 de agosto. Lili, já agora, o que é que achas que vai acontecer? Eu adoro fazer esta pergunta, porque no fundo tenho imensa curiosidade, que é, depois disto acabar, se é que se pode dizer o termo acabar, pronto, das coisas ficarem mais ou menos controladas, o que é que achas que vai acontecer? As pessoas vão disparar para todo lado e vão encher os centros comerciais, os restaurantes, os bares, ou achas que isto vai ser uma coisa muito mais progressiva? Não, eu acho que as pessoas vão continuar a ter medo que depois do vírus venha uma bactéria e têm toda a razão para ter medo, porque é assim, eu infelizmente este ano andei muito em hospitais e falei com muita gente, o próximo número vai ser uma bactéria. E o que é que acontece? As bactérias hoje em dia estão muito mais sofisticadas e os antibióticos não acompanham a evolução das bactérias porque são sempre os mesmos. Portanto, como os antibióticos são sempre os mesmos, as bactérias vão evoluindo e resistindo. É uma espécie de guerra bem e mal, mas o mal está a ganhar. Queridinha, então é assim, começam já a ver e a trabalhar na parte da prevenção, porque isto agora vai ser a toda a hora, percebes? Porque antes nós pensávamos que, eu pensei sempre, a parte da Guerra Fria, eu apanhei o número todo, ainda fiz um bunker lá em minha casa e fui comprar à Nestlé um monte de coisas para toda a família, mas depois não e de Cuba. Depois, o que é que eu pensei? Por causa das mudanças climáticas vão ser tsunamis, tremores de terra, a terra como tu vês nos filmes, as casas todas qualquer coisa dessas. E fez uma barca. Agora, num vírus, estava a falar desta terceira guerra mundial que nós estamos a passar. Sim. Agora, que a terceira guerra mundial fosse um vírus, foi uma coisa que não passou pela cabeça de ninguém, correto? Claro. Porquê que chamas esta pandemia? E também já vi muitas pessoas é curioso. rotularem. Porquê esse rótulo de terceira guerra mundial? É curioso. Porque nós estamos em guerra, Francisco. Ainda não estamos. É uma guerra, repara, o mundo teve sossegadinho durante 75 anos e, portanto, tinha que acontecer qualquer coisa. A parte da Guerra Fria, nuclear, foi anos 60, anos 70. Isso passou. Agora, era o que eu te dizia, com as mudanças, com as alterações climáticas, tsunami, tu repara que desde que o vírus apareceu, nunca mais houve um tremor de terra, nunca mais houve cheias, está tudo exploído, o planeta Terra está lindo. Eu, quando vejo as imagens e tive tantas vezes... O planeta está, as pessoas é que não. Pois, o planeta Terra está lindo, porque está sem pessoas. Reparem, tu vês o Papa... Eu no outro dia estava a andar na rua. Continua. Não, eu estava a dizer que é uma beleza porque tu aprecias as obras de arte, as esculturas, as colunas, como é, como é que não é, que quando está atulhado de gente não se vê nada. Portanto, o que eu acho que tem sido mal para o planeta tem sido as pessoas. Portanto, as pessoas não podemos viver sem elas, não é? Portanto, as pessoas, eu adoro pessoas, sou super social, mas de facto o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar, penso eu, ainda com tanto medo de estar uns em cima dos outros. Eu adoro beijinhos, tipo Marcelo também, estou sempre aos beijinhos e abraços e não sei o quê. Tens amiga de Marcelo? Pessoas... És amiga de Marcelo?
Amiga não sou, porque uma coisa é conhecer, outra coisa é ser amiga. Claro. Conheço bem, tenho uma grande estima por ele, mas não somos amigos íntimos. Ok, ok. Agora, o que acontece é assim, e achava que ele, pronto, que tinha mudado tanto a ideia do político próximo do povo, percebes? E o povo tão feliz com tantas carências, mas ao mesmo tempo tão feliz por ter o presidente dos afetos, que os beija, que os abraça. Então entrou em casa de uma criatura que disse: estou cheia de sono, deixa-me dormir aqui uma horinha, e ficou a dormir uma horinha no quarto de uma pessoa que ele não conhecia de lado nenhum. Uma pessoa extraordinária, não é? Agora, acho que o mundo nunca mais vai ser como era, o que por um lado é bom. E vai definitivamente dizer, desde o princípio dos tempos, que houve a luta entre o bem e o mal. E definitivamente vocês os três e mais os 60 mil espectadores ou espectadores que estão a ver vão ter que decidir para que lado vão. Porque é assim, o bem é tudo o que é agradável ao homem. É a saúde, é a beleza, é a justiça, é o bem-estar, isso é o bem. Depois o mal, tu tens que escolher, ou vou por aqui, ou vou por ali. E não pode ser, vou um bocadinho por aqui, não, mas também gosto de ir um bocadinho por aqui. Não, vou um bocadinho. Não, tem que ser, porque é assim, no fim dos tempos, o bem vencerá. E eu penso que nós estaríamos numa fase... Nem que o bem seja o silêncio, não é? O bem vai ser a amizade. A amizade vai vencer. A amizade vai ganhar no final. Viva a amizade! Ora, Viva a amizade! Estamos a acabar o programa e acho que ficamos também amigos da Lili Canessas. Eu já conhecia os amigões Nuno Dias e Pedro Paulo Zé que não. Agradecer à Lili Canessas, benfiquista, que veio aqui fazer importantes revelações. Uma última pergunta, Lili Canessas, é esta. É uma pergunta dupla. O que é que tu, na tua vida, não fizeste e que tens pena que não tenhas feito, e o que é que ainda te falta fazer? Olha, eu nunca me ouvirás dizer no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que era fantástico, não, no meu tempo é que havia respeito, não, o meu tempo é agora, o meu tempo é o aqui, o meu tempo é agora, e eu habituei a ser feliz com pequenas coisas. Pronto, portanto, tenho pensado imensas vezes como é que eu gostaria de acabar a minha vida, e gostava, e tenho ideias que não te vou dizer quais são, porque senão toda a gente as copia e eu não me obrigado. Não posso, filho, não posso. Agora fiquei curioso. Pois ficas, porque eu tenho ideias. Mas tens um plano para não, o... sabes, tenho um plano mesmo. É que a velhice é uma mais-valia. Hoje em dia, para mim, a velhice é uma mais-valia por causa da sabedoria e porque normalmente... Sim. Normalmente a velhice está associada a pessoas coitadas com Alzheimer, com demência, com coisas horrorosas, mas também se tem que pensar que há pessoas como eu, que são velhas, mas que graças a Deus, por enquanto ainda tenho saúde e que ainda posso fazer uma série de coisas. Por exemplo, a Iris Apfel, que tem 98 anos, a mulher não para. Portanto, why not ser uma espécie de Iris Apfel, um cromo, arranjar um cromo, portanto, já estou a dar muitas ideias, percebes? Portanto, não digo mais nada. Claro. Mas se não conseguir arranjar esse cromo, nem pôr esse cromo no mundo, que é muito fácil arranjar, é preciso uma coisa que não se tem em Portugal, que são agentes internacionais fantásticos, como ao Jorge Mendes, percebes? Pôr as pessoas... Mas para as pessoas lá fora... O José Castelo Branco saiu naquele documentário nos Estados Unidos o ano passado, não é? Não faço ideia, que eu não sigo o Instagram. Pronto. Lili, queres durar até aos 100 anos? Eu gostava imenso de durar até aos 100 anos, mas durar em bom estado físico. Claro. Por exemplo, se eu estiver cheia de doenças e feita no molho de brócolos, também não me apetece muito, não é? Claro. Mas posso estar a Iris Apfel, que não me para, está no mundo inteiro, que eu fui embaixadora da Magnum em Cannes, no Festival de Cannes, e a conhecê-la, só que ela, coitada, teve uma gripe, porque como tem 28 anos, quando tem gripes, não é? Portanto não apareceu porque estava com gripe. Olha que tal de Cannes, foi giro? Foi fantástico, eu já fui 17 vezes seguidas ao Festival de Cannes, é um estrondo, só vê gente bonita, mulheres lindas, não sei se gostas de mulheres lindas, adoro. 1,80m, todas perfeitas, modelos, atrizes e não sei o quê, e aí é que eu percebi que ser velha era uma mais-valia, porque eu parei de trânsito em Cannes, imagina, porque ia com uma roupa linda, super bem maquiada, super bem arranjada,
porque gente bonita de 20 anos há aos montes. Claro. E velhas bonitas não há aos montes. Há muito poucas no mundo inteiro. Olha, nós não temos tempo, queremos aqui agradecer mais uma vez à Lili Canessas. Obrigado. Muito obrigado, Lili. Olha, vê lá só se eu deixo alguma dúvida, porque eu já não aguento, em tempo de quarentena, ouvir bocas foleiras. Não. Tratem bem a Lili Canessas. Tratem bem a Lili Canessas. Tratem-me bem a Lili Eu não Canessas, vou é ser isso. mais famosa por estar neste programa, percebes? Que já não tenho tempo de vida para deixar de Portanto, é assim, vim aqui porque sou uma querida e que vocês são todos uns queridos. Pronto, eu gosto de pessoas. Agora, se vierem dizer não sei quem, por amor de Deus, dizem Lili, se houver alguma coisa que vocês não perceberam, eu explico já, que é para não ter que aturar os Nós ligamos se houver algum problema. Já agora, esta que é a última questão. Imagina que tu eras uma guia turística em Cascais. Olha, nunca se sabe, até pode ser uma via de negócio. Quais eram os 5 sítios que tu imediatamente levarias as pessoas a conhecer Cascais? Assim, Ponto número 1, Casa das Histórias da Paula Rego, que foi feito pelo Eduardo Souto Moura, como sabem, Pritzker Prize, um dos maiores arquitetos do mundo. Ponto número 2, estou a olhar para ele, Centro Cultural de Cascais, onde há as maiores exposições de fotografia, de pintura, de todo o tipo de arte. Ponto número 3, Museu Condes de Castro Guimarães, do outro lado da minha casa, que é um palácio lindíssimo, isto vocês talvez não saibam. Em 1932, o Fernando Pessoa quis ser conservador do Museu Conde de Castro Guimarães e não entrou porque não tinha habilitações literárias. Depois, imagina, o edifício da Câmara, que também é lindíssimo, e o Largo da Câmara, e depois a Marina, que eu acho linda, apesar das pessoas não gostarem muito, mas eu acho que nós não estamos a olhar bem se é um bunker, se não é um bunker. Nós estamos atrás, temos as casas todas fantásticas, temos o Palácio da Cidadela. Estou a olhar agora para o Palácio da Presidência. Se eu fosse presidente, estava ali, não estava em Belém. Que é aqui para comer e para beber. Para comer, o que é que aconselhas? Olha, para comer, adoro o Montemar, estás a ver, já vão dizer Gosto que é imenso. parceria remunerada, pronto, no terraço, comer ali uns filetes de pescada com arroz de berbigão. Olha, é o meu prato favorito lá, por acaso. É de tu e toda a gente, hello. Alô. Adoro. Hello, yeah. E depois, à noite, para jantar, gosto muito do Visconde da Luz, que é estupendo, tem o melhor linguado frito ainda do tempo de João Padeiro do mundo. Saudades linguagens. E os outros que me perdoem, porque nós temos milhares de restaurantes aqui com cozinha mediterrânea, património material da humanidade, são todos uma delícia. Olha, tu se fosses uma guia turística, era um sucesso. Era um sucesso. Eras um sucesso. Olha, deste uma boa ideia, porque o que é que eu tinha dito? Se eu não conseguir fazer uma série de sonhos que ainda tenho, ir para a SBE e acabar umas disciplinas que me faltam no meu curso de germânicas, que posso fazer. Pode ser também um curso online. Lili, pode ser um curso online agora, não é? Não é preciso ir para... Sim, mas para estar metida em casa, não vou ficar metida em casa nunca mais na minha vida. É verdade. Eu era o género de pessoa que usava a minha casa para vir dormir a correr, tomar banho e ir-me embora a correr, percebes? Portanto, a minha casa servia-me para tomar banho, mudar de roupa, maquiar-me e ir-me embora. Lili, há uma coisa que eu tenho muita curiosidade e que gostava de acabar o programa assim, que era, consegues... Porque estamos no final do programa, estes são os últimos segundos. Ainda aqui. Na parte final, só mudares a tua câmera e dar-nos a imagem que tens em frente à tua janela. Estou com curiosidade de conhecer a tua janela. Consegues fazer isso? Ouve lá, claro que consigo, mas... É que mesmo que dê asneira, não faz mal, estamos no final do programa. Como tu estás a dizer. Olha, não sei meninos. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Beijinhos. Espera. Será que vamos ver a imagem? Acho que sim. Vês o Palácio da Presidência em amarelo, correto? É. Estás a ver? Por acaso não estou a ver o que é que terá acontecido. Espera aí. Lili? Então vês. Vês não, mas de repente deixamos de ver. De repente deixamos de ver a imagem. Não vês o Palácio da Presidência em amarelo? Não vemos nada.
Não vemos Não nada, é vou ver verdade. nada. Então, pronto, Está preto, então- está preto. Espera lá, vou pôr. Vou lá, mas está em fotografia, portanto devia Não, tens de dar. pôr em vídeo. Põe em vídeo, não pões em Espera lá, fotografia. então, espera lá. Ora, vê lá. Em vídeo. Vê lá se consegues. É porque às vezes o meu telefone é tão XPTO, mas lá, time-lapse, agora não me dá nada. Agora nem aparece o vídeo, oh meu Deus. Olha, não faz mal, não faz mal. Não faz mal, nós colocamos fazemos uma brincadeira e colocamos as Pronto. coisas que estás a Tia, dizer. muito obrigado pela sua disponibilidade. Meu queridos, um grande beijinho. Obrigado, Tenham uma vida longa beijinhos. e com saúde, ok? Beijinhos. Olha, foi ótimo, Lili. Obrigada Obrigado. por ser muito Obrigado. especial.